Oi, pessoal, sexta-feira, dia 21 de março. Olha, hoje o dia tá chato, amanhã também tá chato, e domingo também. Gente, uma sequência de dias ruins. Então, a gente vai precisar aí manter a atenção e se esforçar um pouquinho aí nas nossas atividades, tá? Bom, vocês lembram que ontem na quinta a Lua estava transitando em Sagitário e chegou a oposição com Júpiter ali pro final do dia, né? Ali em torno das 10 da noite. E agora a Lua está aumentando a influência de uma quadratura a Saturno. A quadratura perfeita, o ângulo de 90 graus, vai ser às 15h23 do horário de Brasília. Então a gente vai pegar até o meio da tarde essa chateação total aí de Lua quadratura Saturno em signos mutáveis. Então temos que ter atenção a alguns pontos dessa quadratura. Primeiro, que Saturno em Peixes acaba ficando pesado demais, predomina a frieza, né? Tá peregrino também em Peixes. E isso deixa o clima arrastado mesmo. Pensando em ritmo, cria atrasos, cria lentidão, cria complexidades, né, no meio do caminho, tá? Então esse é um ponto já. O segundo ponto é que o clima, ele fica, por questão desse peso, ele fica um pouco mal-humorado também, né? E sujeito a muitos pequenos problemas e complexidades. Então eu recomendo você até ali no meio da tarde não ficar cavando problemas, tá, gente? Procura manter atenção nas atividades práticas que você tenha domínio, porque o Saturno em Peixes tem um perfil altamente complexo. Se você se envolve com atividades que você não tem domínio, vai se perder, né? Num negócio, numa conversa que você não tem domínio e tal, então vai ficando bem ruim, né? Bom, e também o terceiro é que uma quadratura sempre representa problemas, né? Que vão surgindo, desvios, atrapalhações e tal. É um clima muito forte de sexta-feira com mal entendidos, então evitem mesmo ficar interpretando as coisas, tá, gente? Procurem ser diretos. Se você tiver numa conversa, numa reunião e não entendeu alguma coisa, pergunta diretamente, tá? Porque é muito prejudicial numa quadratura assim você tentar interpretar, porque esse campo de complexidade é totalmente oposto à praticidade, vai prejudicar, você pode interpretar errado, né, tal. Bom, então, gente, chatão aqui, né, esse período da manhã e até o meio da tarde aí da sexta, meio pesadão, arrastado, então sujeito a problemas, complexidades, desvios e tal, né, essas coisas bem chatas de vida diária, por isso acaba não sendo legal para início de atividades importantes também, tá? Até de estudos, tá, gente? Porque até que o Saturno em Peixes para estudar assuntos mais difíceis não é ruim, só que é uma quadratura de Lua com Saturno. Então, quadraturas mutáveis são muito oscilantes, né? E para manter a atenção pode ser um pouco mais difícil, tá? Então, hoje o clima vai ficar meio arrastadão até o meio da tarde. Só que depois a Lua vai ficar fora de curso também, então não ajuda muito, né? Porque aí não tem nenhum novo aspecto para melhorar a qualidade. Então, ela vai arrastar a influência ainda da quadratura para um tempo seguinte. A Lua só vai ingressar em Capricórnio às 4h28 do sábado, né? Então é só depois que ela ingressa em Capricórnio que muda um pouco o clima, sai um pouco dessa coisa mais pesada, assim, né? Desse clima, assim, arrastadão. Porque aí o Capricórnio já tem frieza e secura da Terra e vai trazendo um pouco mais de praticidade. Só que depois que a Lua ingressa em Capricórnio, ela tem uma sequência de quadraturas com todos os pontos que estão ali em Áries, né? Então, sábado vai ter 3 quadraturas seguidas. Primeira com o Sol, 8h29 da manhã, que o Sol se sai muito bem e a Lua não. A Lua tá no detrimento dela, né? Capricórnio, o Sol tá exaltado. É a quadratura que marca a fase minguante, encerramento de ciclo, mas ela já começa sendo um pouco impaciente, né? Até para as atividades que dependam de liderança, exposição da própria imagem, aí tem que ter um pouquinho de cautela. Quando for 10h10 da manhã, a Lua chega à quadratura a Vênus. Lua no detrimento, Vênus retrógrado, Vênus composto, Vênus tudo de ruim, né? Também para assuntos do mundo feminino, do campo artístico, das artes em geral, tá? E do amor, do romântico, de atendimento, de satisfação, tá? Tem barulho no fundo, mas eu não vou parar de gravar, porque hoje o dia não tá muito fácil não, né? Então vamos que vamos, tá? 16h13, a Lua vai chegar a outra quadratura agora com Mercúrio, em Áries, retrógrado também, né? Bom, essa sequência de quadraturas da Lua em detrimento, né? E vai sendo bem difícil. Então, como eu falei, a primeira com o Sol tá muito mais forte. A segunda com Vênus e Lua estão no páreo ali de prejuízo. Vênus até mais prejudicada porque tá em combustão, tá retrógrada também, então ruim para compras, assim, né? Investimento de dinheiro para atender satisfação, campo estético, né?
para tudo que Vênus representa não é legal, até pensando em alegria, né? Não é muito legal. E depois com Mercúrio, né? Que tem o tema de comunicação, dos assuntos técnicos, né? Da fala de maneira geral, do trânsito e do comércio, tudo bem ruim. O que temos nessa sequência de quadraturas, né? É um clima muito impaciente, assim, né? Um pouco irritado, tem um perfil um pouco agitado, né? Então o sábado vem um pouquinho com as características até ali às 16h13, né? Mas não vai melhorar muito, gente, porque depois que a Lua passa pela quadratura com Mercúrio, às 16h13, ela tá aumentando já a influência de uma oposição a Marte, lá no signo de Câncer. Até que a oposição tem a melhoria, né? Tem uma recepção mútua para Marte na exaltação e para a Lua no domicílio, só que isso vai ser perfeito só no domingo, né? Que vai entrar na próxima reflexão semanal, mas é uma oposição, então não vai deixar o clima alegrezinho, né? Assim, muito animadinho, não, tá? Então ficou bem chato, por isso que eu falei que o domingo é ruim também. Agora, no sábado, lá no finalzinho, 22h07, Vênus chega exatamente ao mesmo grau e minuto do Sol. Mas aí, gente, é o que eu tô falando para vocês aqui. O Sol tá em Áries exaltado. Ele está deixando Vênus mais prejudicada. Não é um casime por latitude, não é uma conjunção por latitude, só por longitude. Vênus está retrógrada, Vênus está no detrimento, então não vai ajudar nada aos temas de Vênus. Por isso, no sábado, vocês vão precisar de bastante cautela com esse clima impaciente, com essa coisa mais agitada, né? De maneira geral, às vezes um excesso de competitividade, uma coisa assim inusitada, então querer fazer e lidar com as coisas que você não tem domínio, fica um pouco daquela vontade de se arriscar um pouco mais, mas são todos aspectos difíceis, né? Então tem que ter cautela aí com o risco que você vai assumir, tá bom? Bom, gente, é essa coisa chata aí que a gente tem para sexta, sábado e para o domingo também, né? Porque no domingo também essa oposição entre Lua e Marte é o único aspecto que a gente vai ter perfeito, tá? Mas me acompanhe amanhã aqui nas reflexões, porque a semana que vem, gente, semana que vai entrar, ela tá muito estranha. Tem dias que tem um único movimento, tem dias que tem 6 aspectos, 6 movimentos importantes, tá bem instável. E aí a gente vai ter uma lua nova, tem eclipse solar que vai ser parcial, nem vai ser visível no Brasil, né? Tem só uma cidadezinha aqui, mas olha, quase nada do sol é coberto ali. E a gente tem Vênus voltando para Peixes, tem Mercúrio voltando para Peixes, então tá um clima bem esquisito aí para a próxima semana. Então não deixe de ver aí que eu vou postar amanhã, tá bom? Então um ótimo final de semana para vocês, até mais.